Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 14. Vamos à leitura. Aconteceu naquele tempo que Anrafael, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, e Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. No 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astarote Carnaim, aos Uzins em Ã, aos Emins em Savé, Quiriataim, aos Oreus no seu monte Seir, até Padã Arã, que está junto ao deserto, e de volta passaram em Mispá, que é Cádiz, feriram toda a terra dos amalequitas, dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar, e então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, Zeboim e de Belá, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, e contra Anrafael, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram. E apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto dos carvalhais de Manrê, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão, o que, ouvindo Abrão, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu até Dan, repartindo contra eles de noite, ele e seus homens, feriu-os e perseguiu-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Sal, que é o vale do rei. Muito bem, irmãos, olha, não temos aqui, mas o nosso assunto hoje é duas lutas. É duas lutas que nós vamos encontrar aqui. Uma se refere a essa guerra que começa aí no capítulo 14, e a outra luta é uma luta interna. Então a gente descobre duas lutas, duas batalhas aqui no capítulo 14, uma luta contra o mundo e a outra é a luta contra os males que nos atormentam. Então são duas lutas distintas aqui. O Abraão, ele vai fazer duas batalhas. Ele vai lutar contra o mundo, porque ele é o nosso personagem, correto? Ele é o nosso herói da fé aqui na nossa história. Então, primeiro ele tem que lutar contra o mundo. E depois, Deus, ele coloca o Abraão numa situação onde ele vai ter que decidir novamente se ele quer os bens ou se ele quer as almas. No capítulo 13, ele preferiu os bens. Agora, no capítulo 14, ele é posto em prova. Então, ele tem que lutar internamente.
Então são duas guerras, são duas batalhas que nós temos aí no capítulo 14. Então começa assim, né? O capítulo 14, a primeira guerra entre as nações. Os primeiros 2 versículos fala dos reis, os reis lá da Mesopotâmia, mas na verdade são do Império Sumério, né? O antigo Império Sumério, que dominava o mundo todo, e eles então tinham outros reis como seus vassalos. Não era só, meus irmãos, só os reis de Canaã, no caso aqui do Vale de Sal, que tinham, que eram presas dele, que eram cativos dele. Na verdade, o Império Sumério, ele realmente dominava o mundo todo. E nesse momento está sofrendo um ataque aí, né? Então era um império muito forte. Aqui nós temos o líder deles no versículo 1, Quedorlaomer. Esse nome vai reaparecer de novo, lá no versículo 17, veja, após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer. Então nós temos o primeiro grande rei, do primeiro grande reino que teve neste mundo. Depois daquele Nimrod, lembra do Nimrod? Agora aparece o Quedorlaomer. Meus irmãos, Quedorlaomer, ele é muito, mas está totalmente ligado naquele império do Nimrod, nos costumes do Nimrod, eles são de lá. Se você olhar os países que eles são, está aqui, né? Elão, correto? Elazar, Goim, então Sinear. Sinear é a Babilônia. Sinear é onde ficava a Babilônia. Sinear era onde ficava a terra do Abraão. A cidade de Ur ficava nesse país, da onde nós temos, meus irmãos, o Império Sumério. Por isso, aquele império, ele foi muito importante, ele durou por muitos anos, mas a palavra de Deus está dizendo aqui que houve uma revolta. Os cananeus se rebelaram. Olha lá, no versículo 2, né? Fizeram guerra contra esses aí, o Bera, tá? O Birsa, olha cada nome, né? O Sinabe e o Semeber e também o rei de Belá, tá? E o que aconteceu que eles serviram, eles foram vassalos do Império Sumério por 13 anos, tá? No 12 anos, no 13º houve uma rebelião, então eles se libertaram no 13º ano, e no 14º ano, o que aconteceu? Lá vem o rei do grande império, lá vem Quedorlaomer pegar de volta os reinos que se rebelaram. É isso que está acontecendo. Nós chamamos essa guerra do capítulo 14, a primeira guerra mundial realmente que existiu. Por quê? Porque de um lado você tem os reis da Babilônia, da antiga Babilônia, no Império Sumério, e do outro lado você tem os reis cananeus. Então são duas potências aí. Só que, meus irmãos, os cananeus eram mais fracos do que aqueles sumérios, por isso eles estavam vassalos dele. Na rota dessas batalhas campais, no 14º ano, é até interessante, né, que eles não atacaram primeiramente Canaã, eles deixaram por último. Eles vieram pela rota, pelo caminho dos reis, foram lá para o sul da Palestina. Primeiro eles mataram todos os gigantes, venceram todos os reinos dos gigantes. Esses reinos que vocês estão lendo aqui, por exemplo, no versículo 5, né, ferir os refaíns, né, os uzins, os emins, todas essas nações eram nações de gigantes. Os oreus eram gigantes, eram homens grandes do tamanho lá do Golias. Então primeiro eles vieram e mataram os gigantes. Agora isso é para impressionar, entende? Eles já foram lá, sabiam onde eles iam. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai bater nos bitelão, a gente vai bater nos grandão, depois a gente vai pegando os mais pequenos. No que eles bateram nos grandes, que eram os gigantes, foram lá, venceram aqueles reis, eles desceram um pouco mais, já pegaram os amalequitas, né, como está escrito aí no versículo 6, né, versículo 7, né, os amalequitas e os amorreus, que também, meus irmãos, era casca de ferida, era um povo lutador, era um povo de batalha. Aí sim, né,
Eles já têm aqui vitória contra 5, 6 reis. Aí nós temos uma confederação, que é o rei de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. É a aliança desses 5 reis. Eles formam uma aliança e esperam esses reis sumérios lá no Vale do Sal. E a batalha, meus irmãos, foi desfavorável para os reis aqui de Canaã. Perderam e perderam feio. Dessa vez, o Quedorlaomer não teve piedade. Antes ele deixava os seus conquistados no trono, no governo. Agora, o que ele faz? Ele pega e leva todos eles escravos. Obrigado, Larinha. Uma água aqui vai bem. Vamos aí no versículo 9, 9 não, versículo 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram. É assim que acabou a guerra. A guerra dos 4 reis contra 5, ou dos 5 contra 4, os 4 da Babilônia contra os 5 dos cananeus, os 4 venceram. Eles saíram de longe, foram lá, bateram neles novamente, porque já eram escravos antes, Então eles apanharam de novo, só que dessa vez, como está o versículo 11, tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram. Não deixou ninguém. Os reis foram levados, as mulheres foram levadas, as pessoas, eles pegavam as pessoas que sabiam fazer alguma coisa, eram levados também. O resto eles matavam tudo, não deixava ninguém. Mas tem uma pergunta, irmãos, por que tem tanta guerra, Tem tanto, o tempo todo, algum lugar nesse mundo está em guerra. Por que tem tanta guerra? Onde é que nós temos a resposta para essa pergunta? Vamos para o livro de Tiago, Vamos lá para o livro de Tiago, vamos dar uma olhadinha lá. Tá bom? Tiago, você pode ir ali, depois de Hebreus, nós temos o livro de Tiago, no capítulo 4, você tem a resposta. Por que tem tanta guerra? Por que tem tanta briga entre vós? Nesse caso aqui, é guerra e briga entre os mundanos mesmo, mas também isso acontece dentro da igreja. Aqui está a resposta. Então, não é por isso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e lutais, e nada tendes. Está vendo só? Então, existe uma resposta para toda a guerra. A resposta é essa aí, a cobiça, a soberba. Então, quando uma nação, meus irmãos, ela vai lá para guerrear contra outra, o motivo é que eles estão cobiçando alguma coisa daquela outra nação. A nação está lá em paz, tranquila, sossegada, vivendo em paz. Aí chega quem? Aí chega uma outra nação. O que eles querem? Olha, pense bem, pobres índios que moravam aqui no Brasil, isso que é verdade, Eles tinham lá, meus irmãos, os maias, os incas, os outros lá no norte, os nossos tupi-guarani aqui, tupinambá, sabe mais lá o que de tupi, tudo eles tinham o reino deles, todos eles tinham os reis deles. Veio um navio, desembarcou aqui, acharam o ouro, e aí foram lá no país deles, alguém escreveu, tem ouro lá, tem, então a gente tem que ir lá e tomar aquele ouro. A terra lá é boa, mas a gente não gosta de carpir, a gente não gosta de plantar. Então a gente escraviza o povo que está lá, eles têm que carpir, eles têm que plantar. O que é, meus irmãos, o motivo da guerra? É a cobiça, é o mau desejo. É por isso que uma nação luta contra a outra. Não pense que quando tem uma guerra de uma nação contra a outra, que os interesses próprios daquela nação mais forte não está. É assim que funciona. Não vai ser diferente, porque a Bíblia não pode mentir. Agora, existe um motivo espiritual de guerra também, O outro motivo é que Deus, ele costuma punir os povos maus. Deus, ele faz isso. Lembra que vocês não vão lembrar porque
nós não estudamos ainda, né? Mas no capítulo 15, você vai aí no livro de Gênesis, capítulo 15, e no versículo 16, Deus, quando ele fez uma profecia que o povo do Abraão ia ter que passar 400 anos escravos no Egito e depois ia voltar, e ia tomar a terra dos cananeus, ele fala o seguinte no versículo 16: a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Um outro motivo de Deus permitir a guerra entre nações é os maus, não é só pessoas más, mas também todo o sistema de um país, ele pode ser mau, ele pode ser cruel. Então, quando a gente imagina assim, que coisa, né? Os espanhóis, eles vieram lá da Espanha, pegaram e matavam todos aqueles índios lá, e que coisa triste, não é? Mas a história não é bem assim também. O que acontecia? Esses povos indígenas, que eram mais fortes, eles pegavam aqueles povos indígenas que eram mais fracos, e eles matavam, e arrancavam o coração daquelas pessoas, e comiam o coração daquelas pessoas na frente de todo mundo. Então era um costume das pessoas, dos índios fazer isso aí, em muitos lugares. Aqui também não era muito diferente. Então, meus irmãos, Deus vai deixando essas coisas acontecer num país, até chegar aquele tempo que, olha, o sangue do teu irmão clama a mim. É como aconteceu com Israel. Israel foi aumentando a medida do pecado, foi aumentando a medida do pecado, até que Deus olhou para o Abacuque e falou assim: Abacuque, o rei da Babilônia vai vir aqui e vai tomar tudo. O Abacuque começou a reclamar, não é? Mas vai reclamar do quê? Se o povo quer viver na impiedade. Então, a guerra realmente tem motivos no próprio povo, que é um povo que cobiça, que deseja o que o outro povo tem, mas tem a ver também com a mão de Deus, em punir principalmente sangue inocente. Então, uma coisa que Deus ele não deixa passar é o sangue inocente. Por isso que os países com leis que favorecem tanto a matança, o roubo e etc., esses países, eles não sobrevivem por muito tempo, porque tem uma punição divina. Então, quando é que as guerras acabam? Só vai acabar quando Jesus voltar, né? Agora, irmãos, aqui no capítulo 14, vamos voltar para o capítulo 14, porque a guerra atinge todos. Se sair uma guerra nesse mundo aí, não pensa que o Brasil não vai ser atingido. E se o Brasil algum dia entrar em guerra, não pense que nós não vamos ser atingidos. Nossas famílias são atingidas. Então é o que está dizendo aqui no capítulo 14. Você vai perceber o seguinte: aonde estava acontecendo a guerra? Lá no vale de Sidim. Bem, ainda bem que o Abraão não mora no vale de Sidim. No final do capítulo 13 diz que Deus levou o Abraão lá para Hebrom. E Hebrom é um pouquinho longe. Ninguém foi lá na montanha pegar o Abraão. É verdade também, tá? O Abraão, ele não estava em guerra, tá? E não tinha nada lá na montanha dele que os ímpios pudessem cobiçar. Não tinha nada. Meus irmãos, um dos motivos que as pessoas nos deixam em paz e quieto por enquanto, é porque nós não temos nada que eles possam cobiçar. Quando você já tem alguma coisa que é possível do mundano cobiçar, aí ele vai entrar em guerra com você. Bem, o Abraão estava em paz lá em cima, na fazendinha dele, quietinho, ninguém ia subir lá para pegar um pouco de ovelha só. Então passaram lá por baixo mesmo e só levaram aquele povo de Sodoma e de Gomorra. A guerra veio, a guerra se travou, a guerra se foi, ele não foi atingido. Ele até podia dizer: 1000 caiu do meu lado da direita, 10.000 da minha esquerda, mas eu não fui abalado. Ele podia dizer isso. Agora, ele teve que entrar na guerra. Já pensou? Esse é o nosso ponto. Ele não estava em guerra com ninguém, mas ele precisou entrar em guerra. Por que ele precisou? Olha o capítulo 14, o que está acontecendo aqui, né? No capítulo 14, no versículo 12, tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão do Abraão, a sua fazenda, quer dizer, todos os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e contou para o Abraão, que habitava junto dos carvalhos de Manrê, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão.
Ouvindo Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos na sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Então por que ele entrou em guerra? Para pegar, porque ele cobiçava algumas coisas lá? Não. Olha a diferença de uma guerra para outra. O mundo entra em guerra contra o crente porque quer destruir o crente, porque realmente não está feliz com a felicidade de um crente. Aí o mundo entra em guerra contra o crente. Você vai ver, meus irmãos, que no nosso tempo agora, cada dia vai piorar. Nós não vamos ter melhoras. Eles vão vir até, sabe, um dia eles vão conseguir fechar a porta das igrejas. Você pode ter certeza disso. Eles vão mexendo aqui, vão mexendo ali, tal, né? Como eles fizeram já uns ameaços. Veja que naquela pandemia a pessoa não podia vir para a igreja. Agora, a Constituição dá liberdade de culto para todo mundo. A liberdade de você ir é causa pétrea. Você pode ir e voltar de onde você quiser. Por exemplo, você pode vir aqui numa igreja batista a hora que você quiser. Se você quiser ir para da Umbanda, Centro Espírita, você pode ir também. Ninguém pode te impedir, porque é causa pétrea. Ninguém pode mudar isso. É uma coisa que não pode mudar na Constituição. Só que eles acharam uma brechinha. Não é assim. Está vendo? Então as coisas mudam. Vai chegar o dia que eles vão se sentir incomodados. Agora, o que incomoda o crente? Por que o crente entra em guerra com o mundo? É um motivo só. É porque tem almas lá. As almas pertencem, meus irmãos, ao nosso Deus. Então tinha um irmão do Abraão que foi levado preso. Era uma alma, a alma da sua esposa, a alma das filhas. Então o Abraão, para ele entrar em guerra com o mundo, não é porque ele amava o mundo, pelo contrário, porque ele queria tirar as almas do mundo. Então, se nós tivermos que entrar em guerra contra o mundo, tem que ser pelo mesmo motivo. Qual o motivo? Tirar as almas perdidas, as almas que esse mundo toma. Esse é o nosso dever diante de Deus. E querendo ou não, o crente está numa batalha, né? É guerra. Nós temos guerra contra o quê? Contra a violência, contra o tráfico, contra a imoralidade. São guerras que nós temos que travar todos os dias. Libertar alguns, como fala Judas. O nosso propósito é entrar em guerra para libertar alguns. Não é problema nosso. É problema nosso, sim. Nós fomos colocados no mundo para quê? Para pregar o evangelho, levar a liberdade aos cativos. Não é isso que Jesus Cristo disse? Tirar as pessoas do reino das trevas para trazer eles para o reino da luz. Então, irmãos, eu até lembro vocês, teve a Segunda Guerra Mundial na década de 40, e você sabe quem venceu aquela guerra? Aquela guerra foi vencida realmente quando os Estados Unidos entrou em campo, porque a coisa estava feia de um jeito que não tinha jeito. Aí os Estados Unidos entrou, e aí, naquela guerra, foi favorável, né? Os americanos entraram, mas os americanos naquele tempo, a maioria de quem teve que lutar eram filhos de crentes, pessoas com princípios, gente que amavam a Deus, porque se o outro lado tivesse ganho, se lá o Hitler tivesse ganho, meus irmãos, não tinha igreja mais aberta, não tinha nada. Foi necessário naquele tempo aquela luta, Deus permitiu aquilo lá. Agora, continuando aqui, né? O Ló, tanto é que o nosso pastor John Hatch, ele era um combatente, né? E o irmão dele era um combatente. Os vizinhos que moravam no sítio deles eram combatentes, precisavam lutar, né? Contra o mal. Continuando aqui então, né? O Ló e o Abraão, quero fazer uma diferença aqui da posição que cada um ocupava no mundo. Os dois são crentes, tá? Mas cada um dos dois ocupa uma posição. O Ló e a família dele, eles são absorvidos pelo mundo. O Abraão, ele luta contra o mundo, mas os dois são crentes. Por que eles estão numa posição tão diferente? Nós vimos no capítulo 13, volta rapidinho no capítulo 13, no versículo 10, e depois no versículo 11. O Ló levantou os olhos e ele viu
e ele cobiçou aquelas coisas do mundo. Versículo 11 diz um pouquinho mais, diz que ele escolheu para si. Como eu falei para vocês, ele não pensou em nada, a não ser nele próprio. Então, irmãos, por que que o Abraão e o Ló estão numa posição tão diferente? O Ló é absorvido pelo mal, o Abraão, ele luta contra o mal. Por quê? Por causa das escolhas individuais. Um amou o mundo, o outro está contra aquele mundo, precisa lutar, preferiu estar junto com o Senhor. Então nós, querendo, a pessoa pode falar assim, né? Não porque minha família dá muito problema, não porque eu não tive chance, não porque, né? A pessoa pode, porque eu nasci rico, porque eu nasci pobre, porque tem muitas desculpas. Mas na verdade, uma pessoa não serve a Deus porque ela não quer. Esse é o motivo. Ninguém tem motivo para estar perdido. O Evangelho está sendo pregado. Mesmo na vida dentro da igreja, os caminhos que nós tomamos, os caminhos que nós tomamos são os caminhos que nós escolhemos. Ninguém escolhe os caminhos para nós. Se a nossa vida ficar difícil, foi escolha nossa. Não foi do pai, da mãe, né? Não foi do vô, da avó. Foi nossa. A nossa escolha individual vai determinar se nós vamos ficar numa posição como a do Ló, qual que é a do Ló? Absorvido pelo mal, ou se nós vamos estar numa posição como do Abraão, lutando contra o mal. Os dois estão numa posição distinta, tá? O Abraão, o que ele faz? Bem, eu disse, ele luta contra o mal. O Ló, ele é absorvido pelo mal. Então vamos para 2 versículos. O primeiro, vamos continuar aqui, capítulo 14, é o versículo 12. Tomaram o Ló, tá vendo? O mundo pegou o Ló. Agora, desse mesmo mundo, capítulo 14 e versículo 15, lá no final, né? E os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e sua fazenda. Ou seja, ele vence. Um é vencido pelo mundo, e o Abraão, ele vence o mundo. Ele vai lá, ele luta contra o mundo, e ele vence o mundo. Ou seja, a gente tem que identificar o mundo. O que é o mundo? O mundo aqui que eu estou falando, até o Evangelho de João fala muito sobre o mundo. Por exemplo, para João o mundo é o mundo criado. A terra, o céu, as estrelas, a criação animada, inanimada. Então, isso é um mundo, mas não é desse mundo que eu estou falando. Tá? Segundo, a humanidade sem Deus. Tá? Afastada de Deus, também não estou falando desse mundo. Agora tem um outro mundo que o apóstolo João ele fala, capítulo 12, versículo 31, que é o domínio do mal, que é o domínio do diabo, de Satanás. Então aí está, meus irmãos, o objeto com o qual nós vamos lutar contra o mal, porque essas pessoas que estão afastadas de Deus, essas pessoas sem Deus no mundo, debaixo do mal, elas precisam ser resgatadas. O Abraão, ele vai lá, ele resgata o Ló, que é o seu sobrinho, mas nesse inteirinho ele traz muita gente também, ele está lutando para tirar as pessoas de lá. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos de lutar contra o mundo, é lutar realmente contra as potestades, é lutar contra o diabo e toda a sua artimanha, todos os meios que ele usa, é contra isso que nós estamos falando. Ele usa todos os meios possíveis para perder uma alma. Então, é ali que nós vamos lutar. Por isso, em toda a sua carreira cristã, você sempre vai estar em guerra contra o mundo. Daí, o apóstolo João, que tanto falou desse mundo, quando ele começa a escrever suas cartas, ele escreve: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Então, ou você ama, o Ló infelizmente fez isso, ou você luta contra. E como é que nós vamos vencer o mundo? Como é que o Abraão conseguiu vencer o mundo? É do mesmo jeito que nós vencemos. A palavra de Deus diz que essa é, meus irmãos, a vitória contra o mundo, a nossa fé.
Imagine um homem sozinho, com 318, mais 2 aliados, talvez com menos pessoas que ele, vai lá e faz o que 11 reis não conseguiram fazer, que é ir e vencer aqueles 4 gigantes que formavam o Império Sumério. É só Deus. Ou seja, quem deu a vitória para ele foi Deus. Deus deu a vitória para ele. Então, meus irmãos, bem, vimos que o Abraão, ele luta contra o mundo. Então você aprenda a lutar contra o mundo. Pode ser que você vai perder algumas vezes, justamente por suas escolhas, mas você é chamado a lutar contra o mundo. Tem coisa que não tem jeito, tem coisa que o crente não pode concordar, então ele vai lutar contra mesmo, vai batalhar, tá bom? Agora essa foi a primeira batalha do Abraão, ele venceu, tá? Teve uma vitória contra o mundo. Toda vez que você prega o Evangelho e você ganha uma alma, aqui vamos ver aqui, né, no capítulo 14, versículo 16, ele trouxe a fazenda, mas ele trouxe também o Ló, tá? Então ele conseguiu trazer a alma que ele tinha como aquela que deveria ser conquistada. Ele foi lá por causa do Ló, e ele conseguiu trazer o Ló. Você vai ter que entrar em guerra contra o mundo para salvar, às vezes, a alma do seu pai, da sua mãe, a alma de um irmão de sangue, a alma de uma pessoa conhecida, a alma de um filho seu. Você tem que lutar, não tem jeito. Você vai ter que declarar guerra. Você não pode se aliar, você não pode se juntar, porque senão você não consegue ganhar aquela alma para Jesus. Então o Abraão, ele vence o mundo e ele traz a alma que ele se propôs a trazer. Deus abençoou. Então toda vez que pregamos o Evangelho, alguém se converte, é uma vitória do crente contra o mundo. Então essa foi a primeira batalha do Abraão. Agora, essa vitória contra o mundo trouxe um dilema, né? Como é que o Abraão, ele vai trabalhar, por exemplo, a vanglória? Porque agora ele deixa de ser o louco que mora na montanha e ele passa a ser um herói de guerra. Ele passa a ser, sabe, um grande vencedor. Ele é o cara agora, ele é a pessoa mais importante que existe em Canaã. Como assim? É exatamente isso. Ele se torna o personagem principal de todas aquelas nações, porque ele foi e ele fez o que os outros reis não fizeram. Venceu a batalha. É como Davi, até ele entrar lá, ele não era ninguém, não é verdade? Os irmãos dele criticaram, o rei menosprezou, o próprio Golias menosprezou, acabou a batalha, quem ganhou? O Davi. Já começaram a cantar para ele, certo? Agora ele virou o personagem principal. O Abraão também, ele foi o vencedor. E como trabalhar a vanglória, a soberba, como trabalhar a questão material? Como assim? Aqui no capítulo 14, versículo 16, ele foi lá para buscar o Ló, só que o Espírito Santo, ele sempre escreve certinho, ele não coloca nada errado, tá? Deveria ter escrito aqui assim, e trouxe o Ló e toda a sua fazenda, certo? Deveria ter sido escrito assim, mas não foi. O que foi escrito é que primeiro trouxe a fazenda, e o Ló veio. Olha, por um momento, a fazenda novamente, o materialismo, o dinheiro toma a frente do sobrinho. Vocês lembram da nossa lição da semana passada? Aquele dinheiro, todo aquele tesouro que o sobrinho ajuntou e que o Abraão ajuntou, foi motivo do quê? Foi motivo de briga, foi motivo de confusão. Ou seja, eles colocaram o dinheiro na frente das pessoas. Os bens estavam acima das almas. O que ele tinha como bens materiais era mais importante do que o seu irmão, tá? Então, você vai para lá, eu vou para cá, e assim foi. Eles brigaram por quê? A Bíblia fala, porque os seus bens eram muitos. Esse foi o motivo da briga no capítulo 13. Então, como é que o Abraão vai trabalhar essa questão material, né? Que foi o motivo da separação entre ele e o seu sobrinho. O que Deus faz? Deus coloca o Abraão nesse dilema. Deus coloca o Abraão num dilema agora enorme.
Por quê? Porque o rei de Sodoma vai chegar nele e falar assim: pega o dinheiro e me dá as almas. Eita, para quem separou do sobrinho por causa do dinheiro, para quem lá no Egito saiu rico, né, com meios estranhos, porque a Sara foi a moeda de troca, agora, meus irmãos, vem uma terceira prova. Ele já caiu nas duas primeiras, e agora é o rei de Sodoma que coloca o Abraão em prova naquilo que ele já tinha sido reprovado. Então vamos lá no capítulo 14, no versículo 17. O rei de Sodoma, saiu ao encontro do Abraão. Acabou a guerra, aí veio o rei de Sodoma. O rei de Sodoma é o Belá, tá? Então, versículo Belá ou é o Bera? Deixa eu ver quem que é o rei de Sodoma, né? É o Bera, tá? Então, aqui no versículo 17, saiu ao encontro dele, tá bom? No versículo 18, é o Melquisedeque que entra na frente, tá bom? E não permite que o rei de Sodoma chegue antes. Então, eu queria que vocês, até o pessoal, né, que está em casa, pudesse ver a figura. O Abraão, ele volta da guerra, ele está famoso, e aí os reis vão cumprimentá-lo. É assim que funcionava na guerra antiga. Os reis vão lá, se prostam, né? Né? Você é o vencedor, você é o vencedor. Então o rei de Sodoma, o bonitão, ele saiu primeiro. Ele já estava indo lá para fazer, né, a sua reverência ao Abraão e tudo mais, e ele levou um chega para lá. É isso que está acontecendo. No versículo 17, ele se levanta para chegar no Abraão. Versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O Melquisedeque deu um chega para lá no rei de Sodoma e trouxe pão e vinho. Falou: calma, espera um pouco, né? Que eu tenho que falar com ele primeiro. Foi isso que aconteceu, né? Ou seja, o Melquisedeque entrou na frente. Mas primeiro vamos estudar aqui a oferta tentadora que o rei de Sodoma faz. Então vamos aqui, capítulo 14 e versículo 21. O rei de Sodoma disse para o Abrão: dá para mim as almas e pega o dinheiro para você. Você consegue ler isso aí no versículo 21? Está aí, né? Me dá as almas e aí você pode ficar com o dinheiro, né? Quem que é esse rei de Sodoma? Já vimos que é o Bera, tá? Está escrito aí para o pessoal da casa que a gente não sabe o nome, mas a gente sabe o nome sim, tá bom? Está errado aí, tá? Sabemos que os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. O Abraão sabia disso, o Ló sabia disso e ficou sabendo de um jeito bem especial, né? E como é que ele viu a vitória do Abraão? Ele viu, meus irmãos, como um negócio. Ele pensava que o Abraão entrou na guerra por causa de dinheiro, como todo mundo, né? Pensava, olha, ele entrou aqui porque ele é um soldado mercenário, que está na moda hoje. Não sei se vocês sabem, mas tem muitos países hoje que contratam mercenários, não manda mais os seus pátrios, né, o seu povo para lutar. Coloca mercenários, profissionais de guerra para lutar. Então, como é que ele via, né? Ele via Abraão como um mercenário. E qual que foi a proposta? Olha, deixa as almas, fique com os bens. Versículo 21. Ou seja, o diabo está dizendo para o Abraão: Abraão, eu sei que você gosta de dinheiro. Você ficou rico lá no Egito. E depois você, por causa de dinheiro, você se separou do seu irmão. Então você tem um problema com isso. Agora, eu vou colocar você na prova. Já falhou 2 vezes, né? Então agora você vai ser pego. Então, me dá as almas e pega o dinheiro. Tá bom. Isso foi a proposta do rei de Sodoma. Mas vamos para o chega para lá? Isso foi dito depois do chega para lá. Porque quando o Abraão está ali, eu disse para vocês, o rei de Sodoma foi, só que o Melquisedeque deu um chega para lá nele, e é sobre esse chega para lá que eu gostaria de falar, né? O rei de Salém.
O rei de Salém tem uma palavra de fé. Esse personagem, irmãos, a Bíblia diz que ele era o rei de Salém, no versículo 18, e a Bíblia diz também que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu quero que você lembre disso, porque quando for falar do sogro de Moisés, só diz que ele é sacerdote. Nesse caso aqui, o sacerdote está identificado como do Deus Altíssimo. Ele aqui não é idólatra, não. Uns confundem ele com Sem. Tá bom, a gente não sabe, pode até ser, o Sem ainda estava vivo. Existe essa probabilidade. E se for, meus irmãos, isso só nos favorece. Agora, como o nome dele aqui está como Melquisedeque, o rei da justiça, qual é o conselho que ele dá para o Abraão? Versículo 18, primeira coisa, ele coloca um pão e o vinho diante do Abraão. Vocês sabem o que significa o pão e o que significa o vinho, que é a morte, que é o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se o Melquisedeque apresentasse Cristo para ele. E essa é a questão, Cristo é apresentado para o Melquisedeque. Para o Melquisedeque não, para o Abraão. Então, a primeira coisa que o Melquisedeque faz é mostrar Jesus, o pão e o vinho. Continuando, né? Ele tira todo o orgulho heróico do Abraão. Versículo 19, abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão, não foi você que ganhou essa guerra, foi Deus que te deu a vitória. Então Melquisedeque tira toda a soberba, tira todo o orgulho, tira toda a vanglória, olha para ele e diz assim, você, Abraão, você é servo de Deus, e Deus te deu essa vitória. Não vá pensar você que você é um Deus, não vá pensar você que você é alguma coisa que possa ser adorado pelos homens, não. Versículo 19, você é um abençoado sim. Aí no versículo 19, bendito seja o Abraão do Deus, tá? De Deus, ele é abençoado por Deus, então lembra disso. Uma pessoa que é abençoada por Deus, ele não precisa de mais nada não, ele não precisa de nada deste mundo, nada, absolutamente nada, ele já é abençoado por Deus. A segunda coisa, em colocar ele no lugar dele, porque alguém podia dizer, olha, como você é um valente, um homem de coragem, foi lá, lutou contra esses 4 reis, vitoriosos, você vai receber uma medalha, mais do que isso, você é um verdadeiro rei, você que é um rei. Bem, aí me chega o Melquisedeque e joga água na fogueira. O Melquisedeque vem e corta todo o barato do Abraão e diz, quem ganhou essa batalha foi Deus, não foi você, foi Deus, né? Colocou ele, meus irmãos, no lugar dele. Versículo 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu para ele o dízimo de tudo. Bem, o Abraão, ele viu que Melquisedeque era um sacerdote, ele nunca tinha encontrado um sacerdote de Deus antes. E a primeira vez que ele encontrou, ele sabia o que ele tinha que fazer. Primeiro, ter comunhão com aquele sacerdote, pão e vinho, tiveram comunhão, comeram pão e vinho junto. Segundo, ouvir, ele ouviu atentamente, e ele vai repetir essa palavra depois. O que o sacerdote falou, ele repetiu. Terceiro, ele entregou o seu dízimo, ou seja, deu para o Melquisedeque realmente o que é devido, acabou, né? Aqui ele tem atitudes espirituais de um servo de Deus, pronto, né? Está feito. Agora, irmãos, eu falei para vocês, a pergunta era, o que o Abraão vai fazer, né? Ele está num dilema. Qual que é o dilema? O dilema vai aparecer agora no versículo 21, o rei de Sodoma disse, dá para mim as almas,
e você fica com o dinheiro, ou seja, né, como nós já mencionamos, você já teve problema com o dinheiro, agora nós colocamos dinheiro na tua frente para ver como é que você vai se comportar. Veja como Abraão, ele cresceu com essa situação. Ele está nesse dilema. Qual é o dilema? De um lado, toda a riqueza de Canaã, e do outro, ele ser uma bênção para todo mundo. Então, esse era o dilema. Abraão vai escolher o quê? Bom, né? Vai escolher Deus. Ele participa desse momento ágape, comer pão, comer vinho, né? Coitado, saiu mais pobre do que entrou, porque ele não recebeu nenhum dinheiro e ainda deu o dízimo. Está vendo só? Ele recusa as ofertas de Sodoma. Por quê? Porque ele dá prioridade às almas e não ao dinheiro. Vamos ver a resposta do Abraão. Versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: eu levantei as minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Onde é que ele aprendeu isso? Onde é que ele aprendeu que Deus era altíssimo, que Deus possuía os céus e a terra? No versículo 19, ele aprendeu do sacerdote. Ele aprendeu na igreja. Ele aprendeu servindo a Deus com outra pessoa. Lá ele aprendeu. E agora ele tem força para dizer que ele é servo do Deus Altíssimo, né? Eu levantei a minha mão para esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano, que é possuidor dos céus e da terra. Versículo 23. E juro que desde um fio até a correia de um sapato, não vou tomar nada do que é teu, para que não digas, eu enriqueci o Abraão. Olha, esse Abraão mudou, hein? Esse Abraão é muito diferente daquele do capítulo 12. Dá uma olhadinha do capítulo 12. Capítulo 12 e versículo 16. O faraó fez bem a Abraão por amor de Sara, e ele teve ovelhas, teve vaca, jumento, servo, serva, jumentas, ele teve camelo, né? Então, ele recebeu. Da primeira vez que foi feita a oferta, ele recebeu aqueles bens, ele não deveria ter recebido. No capítulo 13, olha só, né? Tem um outro problema. Capítulo 13 e versículo 7. Houve briga, lembra? Briga entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, né? E aí, meus irmãos, versículo 6, perdão. Não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos, tá? Então é como se um dissesse para o outro, olha aqui, né? O mundo é pequeno demais para nós dois, né? A Canaã aqui é pequeno demais para nós dois, não tem muito dinheiro. Agora, meus irmãos, é a terceira prova, tá? Ele foi reprovado no capítulo 12, está reprovado aqui no capítulo 13 por causa dos bens, tá? E aí no capítulo 14, ele diz assim, versículo 23, juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Salvo somente o que os jovens comerem e a parte que toca aos varões que comigo foram, eles que tomem a sua parte. Ele disse, eu não vou pegar nada. Se os meninos pegar, é problema deles, porque eles foram, eles trabalharam, comeram, então eles têm o direito deles, mas o meu direito, nesses bens, nessa fazenda, nesse dinheiro, eu não quero. Lembra, irmãos, que aí tinha vaca, tinha ovelha, tinha jumento, tinha tudo que vocês podiam imaginar. Tinha servos, tinha servas. E aqui a palavra de Deus foi bem clara, né? No versículo 21, me dá as almas e fica com a fazenda. Dessa vez, ele ficou com as almas e ele dispensou a fazenda. Então, eu vejo aqui no capítulo 14, essas duas guerras. A guerra que ele lutou contra o mundo, ele venceu o mundo. Bem, ele já tinha vencido o mundo outras vezes, quando ele deixou o mundo para servir a Deus, vindo para Canaã.
Então não era novidade a vitória do Abraão contra o mundo, apesar de algumas derrotas. Mas essa segunda guerra, que é uma guerra dele com ele mesmo, ele ter que encarar um problema que ele tinha e ele vencer esse problema, então o título da mensagem, né, como nós colocamos, como foi? Lutando contra o mundo e lutando contra os males que nos atormentam. Pronto, ele saiu vitorioso. Dos dois, foram duas grandes vitórias que o Abraão teve, né? Então, para o pessoal de casa aqui, o que essa lição nos ensina, né? Que como é fácil o cristão perder o foco. É muito fácil. Ó, Ló foi atraído pelos encantos de Sodoma e o Abraão, né? Ele foi tentado pelo dinheiro, né? Novamente. Então, como é fácil o cristão perder o foco. Segundo, né? Deus, ele usa situações críticas para quê? Para nos realinhar, né? Então, o mundo é dominado pelo inimigo. Quem tem coragem de lutar contra o mundo? O Abraão foi lá e ele teve coragem, né? Que as vítimas do diabo, as vítimas de Satanás, as almas perdidas, as quais nós temos que ir lutar contra o mundo para arrebatar aquelas almas da mão de Satanás. E o nosso papel é lutar e vencer, né? Deus quer vitória contra o mundo, Deus quer vitória contra os males que nos atormenta sempre. Para terminar, tem um versículo no livro de Judas, a gente não tem aqui, você vai ter que ir então na Bíblia aí, Judas capítulo 1, versículo 21 e versículo 23. Judas 1, 21 e 23. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiadamente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo. Veja o trabalho do crente, levando a palavra de Deus para outros crentes que não têm certeza ainda da salvação, conhecem a palavra, mas não têm certeza da salvação. A dona Alta costumava dizer assim, eu prego para os outros crentes, para ver se eles têm certeza da salvação. E às vezes tem gente que está dentro da igreja, ele é um crente, mas ele tem medo de morrer e ir para o inferno, porque ele não conhece alguns versículos da Bíblia que dá segurança para ele. E às vezes o objetivo do crente é fazer isso, né? É como está dizendo aqui em Judas, demonstrai compaixão para alguns que não possuem essa certeza. Então você tem que ir lá, falar de Jesus, ela já sabe de Jesus, mas será que ela sabe que Jesus salvou ela com uma vida eterna? Como dizia o irmão Félix, eterna, né? É eterna. A vida que Jesus dá não acaba aqui, o diabo não pode tirar. A vida que Jesus dá é eterna. Então é um trabalho que nós temos. O outro trabalho é o quê? É evangelizar os perdidos mesmo. Falar de Jesus para quem nem conhece de Jesus. Aí, arrebatando alguns, né, do fogo, tá? E ajudai com misericórdia e temor, tá? Você ajude com misericórdia. Tem que ter misericórdia para entrar lá no mundo e tirar aquelas almas com temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Então, esse é o objetivo de Deus, nos levar a lutar contra o mundo e também, meus irmãos, com todos os males que nos atormentam. Amém?